E aí, gente, vamos embora? Bom podcast de hoje, falar rapidamente do Campeonato Brasileiro e a chegada, obviamente, do cara do momento. Carlo Ancelotti está no Brasil, Carlito será apresentado hoje. Destaques da rodada: a vitória do Flamengo em plena casa do Palmeiras, defesa aí em destaque para vocês do goleiro Rossi. Cara, o cara pega pênalti, hein? Esse cidadão pega pênalti. A gente trouxe até, deixei até aqui em destaque para a gente passar. Defende 40% dos pênaltis, cara. É absurdo, né? O cidadão joga, hein? O cidadão joga na posição de goleiro, defensor de pênalti. O cidadão joga. E a vitória do Flamengo acirrou aí a disputa pelo Campeonato Brasileiro. A vitória do Cruzeiro acirrou a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Porque até então a gente dizia que uma vitória do Palmeiras, cara, o Palmeiras abriria uma vantagem em pontuação para o Flamengo, que seria uma vantagem importante. Uma vantagem importante, não para o Palmeiras, que eu falei. Eu acho que o Palmeiras seguiria a sua regularidade tradicional, mas seria uma diferença importante para os outros, que eventualmente sonhariam, que também estariam nesse sonho, nessa disputa do Campeonato Brasileiro. O fato é que agora embolou tudo, né? Bom pro campeonato, bom pro Flamengo, e eu acho que bom pro campeonato também. Manter essa competitividade sempre alta. Senão fica aquela sensação de merda, né? De já acabou. Todo respeito, obviamente, ao torcedor palmeirense, que claramente deve estar na bronca. Mas o negócio do Palmeiras eu acho que é jogar fora de casa, não é não? Pô, o Palmeiras fora de casa não perde jogo. Em casa é uma loucura, né? É uma loucura, deixa aí às vezes a desejar aí pro seu torcedor. Vambora, vai, sem mais destaques, eu tô um pouquinho sem tempo, eu não vou me delongar muito nas minhas análises aqui, até porque a nossa análise ela é muito questionável, né? A qualidade é muito duvidosa. Com o resultado de Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz Parque, a diferença de pontuação caiu para 1. Então o Palmeiras é líder com 22, o Flamengo tem 21 e o Cruzeiro vem logo na sequência com 20 pontos. Cada um aqui a distância de um pontinho apenas. Jogos de sábado, o Fluminense venceu o Vasco, aí o clássico carioca 2-1, vitória importante para o Flu, que está aqui na quinta colocação. Pô, o Fluminense do Renato Gaúcho tá me agradando. Eu tô numa expectativa bacana pro Mundial. Eu já tinha entregado a toalha, né? Falei, pô, a gente vai ver o Palmeiras disputando, a gente vai ver o Flamengo competindo. E quem tá decepcionando mesmo é o Botafogo, né? E aí a gente fala, pô, o Botafogo também acho que vai chegar no shape legal. E o Fluminense eu tava, pô, já tô ficando preocupado de repente nem conseguir fazer uma campanha legal. Cada jogo que passa eu fico mais empolgado. Eu tô com eu tô com aquele feeling de que todo mundo, todas as equipes brasileiras vão ter uma participação bacana, assim, maneira, né? Não sei se vai passar para a próxima fase. O grupo do Fluminense é complicado também, mas eu acho que a participação vai ser legal, vai ser honesta das equipes brasileiras, viu? Acho que vai ser, a expectativa tá grande. São Paulo perdeu para o Mirassol 2-0 no Morumbis. E que momento, hein? Que momento. Olha o Mirassol aqui na frente do São Paulo em pontuação. Mirassol com 14 pontos, São Paulo com 12. Cara, que momento, hein? É claro que a gente sempre fala daquela coisa de você dedicar atenções maiores a um campeonato ou ao outro, mas o São Paulo, não sei se o Beldia pensou alguma coisa diferente, uma mobilização diferente, que tem jogo aí de Libertadores mesmo da semana, mas o São Paulo já está classificado, né? De repente, mirando aí uma pontuação melhor, o Palmeiras já fez a melhor campanha, de repente São Paulo busca a segunda melhor campanha. Eu não sei qual que foi a ideia, eu sei que faltou mobilização, faltou concentração, faltou até respeito com o torcedor, viu? 2-0 em casa é uma loucura. É uma loucura. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Aquela típica partida de cada equipe teve o seu tempo. O Corinthians teve um primeiro tempo melhor. Acho que o Galo teve um segundo tempo melhor. Terminou no 0-0. Vamos falar aí de decisões polêmicas da arbitragem em relação a expulsões. Eu deixo aí para você, torcedor. A mesma coisa aconteceu no restante da rodada, né? O jogo do Grêmio, o próprio jogo aqui, o Clássico Nacional, o Palmeiras e o Flamengo. Também teve muitas polêmicas de arbitragem e eu deixo para o torcedor. Agora temos um novo presidente da CBF. Ele falou sobre a arbitragem,
E a nossa esperança é somente essa, que um novo presidente traga uma nova, bem jovem, aliás, traga uma nova visão, uma nova perspectiva e uma nova forma de ver, talvez, a qualidade do nosso futebol. Que, de repente, para muita gente estava bom do jeito que estava. E espero, até foi falado isso pelo presidente, de que vão ter mudanças aí na arbitragem, na qualificação dos profissionais. Assim espero, porque, como eu falei, teve decisões polêmicas. Alguns torcedores vão dizer que foi, outros vão dizer que não foi. Eu, cara, deixo aí no imaginário do torcedor. Quem se sentir lesado, acho que tem que se manifestar mesmo. E quem achou que estava justo, se manifeste também, né? É sempre importante deixar todas as opiniões. O Grêmio venceu o Bahia 1-0, como eu falei, teve polêmica de arbitragem. O Palmeiras 0, Flamengo 2. Que acontece com o Palmeiras em casa, né? Não todas, né? Obviamente, mas uma ou outra partida acaba perdendo. Perdeu do Bahia, agora perde do Flamengo também. Com direito a perder uma penalidade. Muito duvidosa, aliás, né? Muito duvidosa, como foi também a do Arrascaeta. Se bem que a do Arrascaeta eu marcaria, né? Apesar das análises aí de comentaristas de arbitragem. Eu marcaria duas. A primeira, do Palmeiras, eu não sei. Eu não sei. Claramente tinha um bração ali, do Varela, que meteu o bração na bola, mas não fica claro se foi dentro ou fora da área, né? Essa que é a loucura. Essa que é a loucura. Se não dá para ter, se você não consegue ter a precisão de onde estava posicionada a bola, tem que valer a marcação de campo, né? E a marcação de campo não foi pênalti, o cara não marcou nada. Então ficam essas coisas que assim, eu, se o árbitro não viu, beleza, sim, é um lance difícil. O lance do Arrascaeta também, se o árbitro não viu, pô, beleza, é difícil, às vezes tinha um jogador na frente, não via a posição do árbitro em campo, mas se há uma ambiguidade ao analisar as imagens, por exemplo, o árbitro de vídeo, ele chama a marcação do primeiro pênalti aqui, e eu não estou falando se está certo ou errado, eu não vou debater isso aqui, o meu questionamento é, se o cara chama, ele não tem a certeza, ele não tem por que chamar. Porque eles não têm certeza. Eles não conseguem. Porque ali é uma questão de linha. Falta ordinária, falta comum, ele não pode marcar. Tá certo? Tô certo ou tô errado? Então ele não pode chamar o árbitro se ele acha que foi uma faltinha comum. E que ele tá na dúvida ali se foi pênalti ou não. E para ser pênalti, ele tem que ter certeza que a bola estava dentro da área. Não é chamar o árbitro para ver o que ele acha. É diferente do lance do Arrascaeta, que ali é interpretativo. A bola estar dentro ou fora da área não é interpretativo, é um lance de sim ou não. Agora, o lance do Arrascaeta, eu sempre falo aqui, cara, apesar de, o Arrascaeta se jogou, ele valoriza, todo jogador tem que valorizar, né? Todo jogador vai valorizar um contato dentro da área, só que ele recebe o contato, cara, né? Ele recebe o contato. Agora, assim, se o zagueiro do Palmeiras, ele é amador, ele não é um amador, é um dos melhores do Brasil, inclusive. Mas se ele teve uma decisão amadora, pô, de relar no cara ali, sendo que ele era o último homem, ele tá assumindo o risco, né? E aí, pra mim, é responsabilidade dele. É responsabilidade dele. Ele desequilibra o cara, obviamente que o cara vai valorizar e ele vai se jogar mesmo. Por isso que, pra mim, esse lance foi pênalti. Agora, o primeiro é questionável, é duvidoso. E se há dúvida, aí tem que valer a marcação de campo. É isso que se o juiz olha e marca pênalti, o primeiro pênalti a favor do Palmeiras, aí eu falaria, pô, pênalti, pô. Não existe ambiguidade, ele marcou pênalti, então tem que valer a marcação de campo. Aí estão reclamando do joelho do Everton. Gente, isso aí, ó, isso aí é coisa de. Isso aí é coisa de quem não tem. De quem não tem o que fazer, né? Quer procurar sarna pra se coçar ali. Pô, é brincadeira. Inclusive, eu acompanho. Pô, desculpa, a gente passa aqui pelo site do GE, porque eu gosto das cores da gráfica e gosto também dos artigos, das matérias da galera que escreve. Mas aqui nenhuma crítica ao GE, à Globo, cara, assim, alguns comentários apenas, né? Pô, colocar o Júnior pra comentar jogo do Flamengo é complicado, né? Eu não sei vocês, mas eu acho bem complicado quando coloca. Todo respeito ao maestro, tá? Eu acho ele um baita de um comentarista, mas não dá, né? Quando coloca ele para fazer o jogo do Flamengo, ele faz uns comentários, assim, ai,
dava pro Everton ter baixado o joelho. Cara, ele já subiu com o joelho levantado, não dava para ele baixar o joelho. Ele já subiu com o joelho levantado. Não é uma questão ali que ele foi maldoso ou não foi. Ele já subiu com o joelho levantado. E aí, cara, aí começa, pô, foi maldoso. Então, ele já subiu com o joelho levantado. É isso que as pessoas não conseguem visualizar, né? É isso que algumas pessoas não conseguem. E aí falar que dá tempo para baixar o joelho, pô, é brincadeira, né? É brincadeira, não dá tempo, velho. Né? Ele subiu com o joelho em alavanca ali e só se ele fosse o Flash. Se ele fosse o Flash, né, o super-herói ali que tem a super velocidade, ele conseguiria abaixar a perna ali. Mas ele não é o Flash, né? Ele é um ser humano, né? Ele é um super-humano, que é um atleta de alto nível, mas é um ser humano comum. Né? Então, assim, não dá para baixar a perna ali. E ali, cara, é um lance de proteção, né? Vários goleiros fazem isso. Você pode questionar algumas coisas que o Everton faz, né? Que ele fica aquela ameaçando jogar a bola na cara do jogador. Você pode questionar essas provocações, mas esses lances aí para preservar a integridade dele. Mas ao preservar a integridade dele, ele prejudica do outro. Cara, o outro tá indo pra disputa de bola também. Ele sabe que se ele der uma cabeçada no goleiro, ele também tá com a integridade física comprometida, né? Em risco. Então, quando você vai para uma disputa de cabeça, você vai por tudo ou nada. Você sabe que você está em risco ali, você pode sofrer uma concussão, você pode rachar o crânio e perder a carreira de jogador. Quem está subindo ali tá sabendo os riscos que está correndo, né? Então, o que eu estou falando? Um sobe para se proteger, o outro também vai subir para disputar a bola. E é isso, cara. O elo fraco sempre é o goleiro, né? Na questão de jogo também. O elo fraco é sempre o goleiro também. O goleiro tem uma prioridadezinha, né? É um jogador comum, mas que, cara, não tô defendendo um goleiro ou outro. Só tô falando que, assim, muitos goleiros fazem isso e fazem para proteger a sua integridade, né? E se o cara se machuca e fica lá 20 minutos parado, é uma bosta, pô. É uma bosta. E continuem fazendo isso para a bola seguir, para a bola correr. Tem goleiro que deixa o corpo para tomar aquele contato e aí fica meia hora no chão, pô. É brincadeira isso. Por isso que eu falo, pô, tem gente que procura sarna pra se coçar, né? Não teve nada ali. Foi nada, pô, absolutamente nada. Coisa comum, né? Tem gente que fala, parece que não assiste futebol, pô. Eu que não sei nada de futebol, mas assisto, pelo menos eu assisto, né? Pelo menos eu assisto. Eu não fico falando bobagem, pô. É isso que me incomoda. Tem gente que assiste futebol não tô nem falando. Aqui não é uma crítica ao Júnior, tá? Aqui é uma crítica que eu acompanhei nas redes sociais. Tem gente que eu acho que só assiste o jogo do seu time de coração e acha que sabe alguma coisa, pô. Eu que não sei nada, eu sei o básico. Então eu não fico falando bobagem, né? É só isso, pô. Vambora. Mas foi um resultado justíssimo aqui, tá? Que foi um resultado justíssimo. Palmeiras sai pro jogo, deixa um monte de espaço e é aí que o Flamengo faz o segundo gol e consolida a sua vitória. E o Palmeiras também não tinha o que fazer, tava perdendo e só o empate interessava àquela altura. Foi por tudo ou nada, perder de um, perder de dois. É uma vergonha? Eu acho que é. É um vexame pro seu torcedor? Eu acho que é, porque o ingresso para esse tipo de jogo aí, né, a presidência do Palmeiras cobra caro. Por isso que eu acho uma vergonha esse tipo de resultado, porque é um dos ingressos mais caros do Brasil, especialmente em jogos como esse. Então, por isso que eu falo, para mim é uma vergonha, vexame não, né? Para mim é uma vergonha, né? É um desrespeito com o torcedor. Por esse motivo. E anunciaram aí que vai ter ingresso popular agora, mas tipo, o ingresso popular é meia dúzia de ingresso e assim, é mais caro do que a média geral, né? É mais caro que a média geral. É isso que eu fico. Se eu fosse torcedor, eu ficaria na bronca. Porque, cara, a gente não paga barato para estar aqui. Né? A gente paga caro para estar aqui. E não é um carinho, é um carão. Né? O ingresso do Palmeiras é um dos mais caros, se eu não me engano. Uma vez teve uma notícia aí, uma matéria, né? Da média geral, até pela capacidade um pouco menor, é um dos ingressos mais caros, né? E por isso que eu falo, pô, com o torcedor, é brincadeira, né? É brincadeira com o torcedor. Mas enfim, o Flamengo que não tem nada com isso, fez um belo jogo, foi um jogo consciente, fisicamente está muito forte, hein? Essas duas equipes fisicamente estão fortes e o Mundial vai ser interessante para as duas, viu? Muito forte. Cara, encheu os olhos, viu?
encheu os olhos. Ficou claro para mim e a campanha na Libertadores do Flamengo é uma questão assim, do trabalho do Felipe Luiz, que eu não sei o que está acontecendo, mas que está falhando. E que ele precisa corrigir para o Mundial. A Libertadores é um torneio que se inicia na primeira fase, com uma fase de grupos, e depois mata-mata. E o Felipe Luiz não está sabendo mobilizar os seus atletas para esse jogo, para esse tipo de jogo. Isso é a única coisa que me preocupa. Futebol tem, jogador tem, treinador tem, estrutura tem, dinheiro tem. Agora, o treinador e a sua comissão, eles não estão sabendo preparar a equipe para alguns jogos. E por isso a campanha na Libertadores, para mim, do Flamengo, foi uma merda. Com todo respeito. Foi uma bosta. Porque, de repente, vamos focar no Brasileirão, e aí quando a corda apertou, agora a gente precisa olhar para a Libertadores, mas quando foi decidir já estava tarde. E agora chega na última rodada tendo que vencer um jogo, num grupo fraquíssimo, mas tendo que vencer um jogo para se classificar, pô. É uma loucura, né? Por isso que eu falo, pô, são jogos como esses, e eu até falava antes, cara, alguns jogos do Brasileirão que a gente viu do Flamengo, pô, se olha, era para esses caras estar disputando a melhor campanha geral da Libertadores. Agora, por que não? Aí que eu falo, aí a gente vê jogos como esse e contra um rival nacional que rivaliza em tudo, né? Em elenco, em folha salarial, né? Em qualidade dos atletas. E aí ganhar de 2-0, você vê, cara, por que a campanha da Libertadores foi esse lixo? Com todo o respeito. Então, essa é a única preocupação minha em relação ao Flamengo no Mundial. Dá para fazer bonito, dá para avançar para a próxima fase. Os adversários são complicados, sim, mas o time é forte, tem jogadores bons e tem bom treinador. Agora, essa comissão técnica ainda não, para mim, não se mostrou capaz de preparar a sua equipe para jogos específicos. Para esse aqui, deu certo. Mas e para os jogos da Libertadores? Não deu certo. Até agora, para mim, tá sendo um fracasso, aliás, né? Pelo elenco que tem, pela grana que tem, pelos jogadores que tem, a campanha na Libertadores até aqui é um fracasso. Mas, para mim, vai classificar, obviamente, né? De forma tranquila. Bom, fiquei bastante tempo falando, né? Do Clássico Nacional. Vamos seguir. Esporte 1, Internacional 1. Internacional tá complicado, hein? Tá uma draga, hein? Todo respeito, tá difícil, hein? O Sport saiu na frente, estava sonhando aí com a primeira vitória, o Inter conseguiu buscar o empate. Santos 1-0 para cima do Vitória no Barradão. E o Neymar jogou de novo, importante para o Carlito dar uma olhada, ver se vale a convocação. Cruzeiro venceu o Fortaleza, também tá uma draga, hein? Tá uma draga, mas o Fortaleza, o que me pega no Fortaleza é aquela coisa, quando a água bate, os caras reagem, né? Aconteceu alguns anos atrás, quando o Fortaleza ficou o primeiro turno na zona do rebaixamento e chegou numa zona de classificação para Libertadores. E nessa Libertadores desse ano, né? A gente já tava, moiou, né? Acho que já foi. E agora chega na última rodada aí com possibilidades claras e reais de classificação. E eu acho que vai até acontecer, viu? E a equipe estava mobilizada para esse jogo. Hoje teremos Bragantino e Juventude. Bragantino que está no topo da tabela. Botafogo e Ceará, a configuração de tabela é essa, a gente já deixou o destaque, 22 Palmeiras, 21 Flamengo, 20 Cruzeiro, Bragantino aqui, quarto colocado vai jogar hoje, se vencer, empata com o Cruzeiro, e aí vem Fluminense, aí vem Ceará que também joga hoje, Bahia, Corinthians, Mirassol, olha ele aqui, ó, olha o azarão aqui, garanto que 100% das pessoas que fizeram aquele bolão, a tier list do começo de temporada, quem seria rebaixado, 100% colocou o Mirassol. E tem muito campeonato pela frente, mas tá legal ver. Tá legal ver essa galera aqui, né? Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio e as equipes que não estão no limbo, né? Não se classificam para nada. São Paulo, Internacional, Vasco, Fortaleza, zona do rebaixamento, Vitória, Santos, Juventude e Sport. Santos com a vitória deu uma reagida e fez uma pontuação importante nessa busca aí pela tranquilidade. Pela tranquilidade. Vamos embora, vamos finalizar. Aqui a estatística do Rossi. Aqui, ó, o título defende 40% dos pênaltis e pula para o mesmo lado em 9 de 10. Então aqui a dica para a galera que vai cobrar pênalti pro Rossi é essa, né? Mas enfim, né? Enfim, tá aqui, ó, os
as estatísticas. Pulou para a direita, sim. Pulou para a direita, sim, sim, sim. Ó, direita é o lado favorito dele, né? E aqui, ó, o gol do... Quem que bateu o pênalti do Palmeiras? Foi o lateral, né? Se eu não me engano, foi o lateral. Chutou pro lado que o Rossi gosta de pegar, né? Então, é aquela coisa. Você precisa estudar também, né? Você precisa estudar. O goleiro estuda, mas o batedor precisa estudar também, né? É que o Rossi, eu acho que ele tem uma pegada que no posicionamento embaixo do gol, o Everton deu uma provocadinha no Arrascaeta, né? Apontou, chuta aqui e apontou para um lado, o Arrascaeta bateu para o outro. Agora o Rossi, eu acho que pela postura corporal dele, tudo, ele meio que deixa o canto direito, né? Ia ser legal dar essa estudadinha, mas eu acho que ele meio que deixa indicado o canto direito. E aí os batedores olham aqui lá e falam: acho que vale lá. Acho que vale arriscar ele dar o pulão, né? Então, cara, baita pegador de pênalti. Baita goleiro. Baita goleiro, tem nem o que falar, né? Só, as estatísticas falam por si só. Baita goleiro. Bom, chegada de Ancelotti, mais tarde a gente vai gravar mais um vídeo para falar aqui da convocação, né? Das palavras do Ancelotti e da convocação. Vão ter mais de 200 jornalistas de pelo menos 8 países nessa apresentação. Falou com o presidente, né? O Samir Chaoud. Falou aqui, ó, galera recebendo a chegada dele, né? Teve jatinho particular, ó. Ó, jatinho particular, coisa bonita. Ele chegou com o bonezinho, aqui cumprimentou o presidente da CBF e ele foi recepcionado por uma galera no hotel, né? Torcedorzinho aqui, ó, acendeu o sinalizador e tudo, ó. O pessoal tá empolgado, hein? O pessoal tá empolgado. O que eu espero da primeira convocação? Mais do mesmo. Mas a diferença. Mas você ficava puto com o Dorival, com o Diniz. A diferença é que o Ancelotti, ele ainda, pelo menos ele ainda não falou. Né? Ele vai falar. Tanto o Diniz quanto o Dorival Júnior, eles falaram em renovação. E todas as convocações, eles não mostraram nenhuma renovação. O Carlito, acho que não vai falar dessa. O Carlito não vai falar essa bobagem. Né? Ele não vai falar essa bobagem de renovação. Vou convocar quem eu precisar e quem tiver disponível e o melhor que eu tenho à disposição. Então, por enquanto, o que eu espero é convocar mais do mesmo, porque né, nada a nada são os melhores que nós temos em atividade. Agora, se você vai falar em renovação, você precisa renovar. E ninguém renovou até agora. Vamos ver o que o Carlito vai falar, com todo respeito, né? Eu chamo de Carlito de forma bem carinhosa mesmo. Vamos ver o que o Carlito vai falar. Eu fico no aguardo e as primeiras palavras dele a gente vai repercutir às 3 horas de hoje. Ele vai falar um pouquinho da experiência, do que esperar e vai lançar aí a lista oficial de convocados. Neymar, eu acho que vai estar lá, Vini vai estar lá, né? Alguns nomes a gente já sabe que vai estar lá. Enfim, gente, ó, encerrando por hoje, era para gravar em 15 minutos, a gente se delongou no Palmeiras e Flamengo, né? Gente, ó, por hoje, por agora é só. Fica aí né, com essa chegada do Ancelotti, a tabela do campeonato. Temos jogos hoje, então se o seu time vai entrar em campo, faça sua fezinha, sua torcida. E mais tarde a gente está de volta aí para comentar um pouco mais das palavras e da convocação da seleção. Agradeço demais, valeu, valeu gigantesco. Beijos, abraços e até logo menos aí. Tchau.